Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Pecuaristas do Rio Grande do Sul vão pagar mais que o dobro do que pagam atualmente em impostos. Será que estão felizes? Vamos ouvir a opinião de Valdecir Folador, da Associação de Suinocultura. Minerais orgânicos na ração aumentam a imunidade dos animais. Ajudam até na formação de um colostro mais forte. Vamos repercutir essa pesquisa e saber como investir na novidade com a médica veterinária Sara Antunes. E tem mais notícias do setor, além da previsão do tempo e você na tela do Canal Rural. Vamos começar agora. Hong Kong vai voltar a importar carne de frango da unidade da Aurora Alimentos em Xaxim, Santa Catarina. A retomada ocorre após os resultados de mais de 40 testes em amostras darem negativo para o novo coronavírus. A pausa durou 10 dias. A província autônoma da China tinha impedido a entrada de carne de frango brasileira depois que outro estado de Guangdong afirmar que encontrou o vírus em embalagens de asa de frango congelada. Custo de produção. O milho teve alta de 2,2% na semana que passou. E no mês de agosto, o acumulado foi de 20,8%. Os dados são da Esalq BMF Bovespa. A saca na região de Campinas não sai por menos de R$ 60,97. Segundo análise do CPEA, os produtores de milho estão resistentes em firmar preços com as cooperativas integradoras, porque estão de olho no avanço da exportação, com o dólar subindo. O governo do Rio Grande do Sul propôs uma reforma tributária que vai afetar todos os setores da economia. Para começar, vai mexer nos impostos. Quem tinha o benefício de não pagar, como produtores de ovos, vai perder essa isenção. No ano que vem, a taxa vai ser de 7%. No ano seguinte, 12%. E em 2023, 17%. Aumentos também em outros alimentos, como erva mate e as carnes de frango e suína. Hoje, esses pecuaristas pagam 7%. No ano que vem, vão pagar 12% e em 2023, também, assim como lá nos ovos, 17%. Será que pesa nos bolsos deles? Vamos ouvir um representante? Já está aqui comigo conectado Valdecir Folador, que é da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Valdecir, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que acompanham o Canal Rural e esse programa que é tão importante aí para trazer informações aos produtores e à cadeia produtiva como um todo. Obrigado por ter vindo. Hein, Valdecir, vamos começar até do início aí. Quero saber como é que vocês receberam essa notícia, hein? Ficaram surpresos ou o governo já estava ensaiando isso daí? Olha, Pablo, na verdade o que vem de proposta de governo nunca é surpresa, porque quando eles propõem resolver o problema de caixa do setor público, nunca começam por uma reforma administrativa, em colocar em dia a máquina pública, ver o que estão gastando desnecessariamente, buscar enxugar custo, buscar adequar os gastos naquilo que não é necessário, o que poderia ser extinto. Nunca começa por aí, começa sempre metendo a mão no bolso da produção, principalmente na mão no bolso do consumidor, através do aumento de carga tributária, seja nos bens de consumo, seja nos bens de produção, seja naquilo que é mais essencial aí para todos nós. E não é surpresa isso que o governo estadual propôs como reforma tributária, porque já vem há alguns anos esse ensaio e essa conversa, tanto do governo estadual quanto do governo federal, olhando com um olhar
devorador em cima do setor produtivo primário, do produtor rural, em querendo taxar a produção, aumentar impostos, enfim, alíquotas. Então, infelizmente, tanto o governo estadual quanto o federal vem já há algum tempo olhando de uma forma aí diferente para o setor nesse sentido. Eu ia te perguntar justamente isso, né, Valdecir? O agro, né, tá todo mundo de olho, e principalmente no setor aí de pecuária, que, né, todo mundo sabe que está exportando muito, por exemplo, né? Então, será que pensam que está sobrando mais dinheiro justamente nesse segmento? E aí eles já têm aí abordado vocês? Pablo, infelizmente o olhar do governo, do setor público como um todo, em cima do agro, do produtor rural, é de que porque o momento está favorável para as exportações, a demanda externa está muito boa, enfim, e o setor está na boca de todo mundo como um dos principais setores da economia brasileira, na sustentação da balança comercial e dentro desse tempo de pandemia, é um dos únicos setores que continua empregando, continua gerando impostos, gerando renda e mantendo a economia brasileira. Por outro lado, há um olhar de que nós precisamos ser tributados, achando que o produtor rural está enriquecendo. E não é verdade. Quando nós olhamos aí o endividamento que o produtor rural tem por ter a estrutura que ele precisa ter para produzir, tanto na área animal quanto na área vegetal, ela é muito grande. Então esquecem que há uma conta muito grande a ser paga pelo produtor rural, parcelas de banco, parcela de financiamentos de médio e longo prazo, e as estiagens e as quebras de safra que o produtor rural enfrenta ao decorrer de muitos anos. Quando você perde uma safra, por exemplo, por questões climáticas, se a safra seguinte ela dá boa, você não recupera o que você perdeu na safra anterior. Isso leva anos. Então, infelizmente, há um olhar equivocado sobre o setor, nesse sentido de querer buscar tributar ou resolver o problema de caixa do setor público, metendo a mão no bolso do produtor rural, do setor produtivo como um todo. Pois e principalmente até para suinocultores, avicultores, né? Todo mundo vendo aí que estão vendendo bastante, mas esquecem que estão pagando muito já, porque o custo de produção está lá em cima, e também que esse é um ano né, que está bom, ano passado também foi bom, mas esses produtores vieram de alguns outros anos mais apertados, né? E agora que estavam se recuperando, aí vem uma dessa com uma taxa maior, né? Sem dúvida, Pablo. Quando nós olhamos o custo de produção, os atuais preços de milho, farelo de soja aí, que subiram nesse ano aí, mais que o dobro do que nós vínhamos no custo de produção em 2019, é difícil de entender que tem uma visão de que está tudo muito bem, que o produtor está tendo excepcionais margens. Não, se nós pegarmos a média de custo de produção de janeiro até agosto, nós pegarmos a média de preços recebidos pelo produtor de janeiro a agosto, você vê que o custo de produção e o preço de venda, a margem que o produtor está tendo nesse período médio, ela é ainda bastante apertada. Então, hoje nós temos um bom mercado, a exportação levando embora grandes volumes de carne suína, de carne de frango. Isso tem ajudado para que o produtor tivesse, ao menos, numa condição de ter uma certa margem, mesmo que apertada, mas tendo margem na média. Então há uma visão equivocada do setor público, dos governos, em relação ao agronegócio, à agropecuária como um todo, achando que nós estamos enriquecendo, que o produtor já está com a sua vida financeira resolvida, e não é verdade. E até eu poderia deixar com que vocês aqui, produtores, representantes, falassem, mas também tenho que lembrar uma outra situação, né? Porque no Brasil a gente paga os impostos, vai passar a pagar até mais agora, como o Valdecir está falando, só que quando, assim como ele também já disse, tem uma safra ruim ou tem alguma perda por catástrofe na granja, o produtor é pouquíssimo ajudado no Brasil. Nós não temos dinheiro de um governo federal, estadual, para emergências como essas que ocorreram, por exemplo, em Santa Catarina com o tornado. Demoram muito para chegar até os produtores, que é uma situação bem comum nos Estados Unidos. Quando eles passam por algum aperto, o governo dos Estados Unidos ajuda os produtores. Aqui, pouco ajuda, mas cobra ainda mais impostos, né, Valdecir?
Sem dúvida, Pablo. Nós temos uma situação de uma política agrícola brasileira que ela não é de longo prazo, ela é de ano safra em ano safra. Então, nós não temos um planejamento maior, não tem uma condição de trabalhar e olhar o setor no longo prazo. E quando nós olhamos também a política agrícola, vamos pegar especialmente esse ano, no plano safra divulgado há poucos dias atrás, as taxas de juros colocadas à disposição do produtor estão muito acima da realidade do mercado, olhando a taxa Selic da economia brasileira. Então, infelizmente, o produtor rural, a produção agropecuária da porteira para dentro, ela é vista de uma forma como salvadora da pátria, da economia nesse momento, mas também com uma cobiça muito grande do governo estadual aqui do Rio Grande do Sul, do governo federal na reforma administrativa proposta, em meter a mão no bolso do produtor, achar que nós temos condições de contribuir mais do que nós já estamos contribuindo. E não é assim. A produção rural ela é muito complexa porque ela depende de muitos fatores, clima, sanidade, mercado internacional. E nós sabemos que o mercado internacional, né, Pablo, ele é muito concorrido, agora mesmo perdendo e competitividade em alguns setores. Agora, tu mesmo falou que Hong Kong reabriu para exportação novamente de uma planta aqui do Brasil, na questão da avicultura, que lá identificaram ou falaram que identificaram traços de coronavírus em uma embalagem, não sei o quê. Então nós podemos ver aí o quanto é desafiador nós nos mantermos na produção, competitivos, e nos mantermos no mercado internacional, porque o Brasil é visto como um dos grandes produtores e um grande concorrente comercial na produção agrícola por outros países que também são exportadores de alimentos pelo mundo, né? Valdecir, vamos esperar então que eles aí olhem com mais carinho, né, para o setor, e vocês aí como associação têm um papel importante de repassar essas informações. Um bom trabalho aí para vocês, viu? Obrigado pela oportunidade e com certeza, Pablo, nós aqui no Rio Grande do Sul, todas as entidades do agro estão trabalhando muito forte junto à Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, para que essa reforma que venha aumentar tributos no setor de uma forma geral, seja no produtor, na indústria ou lá na ponta final, isso não passe. Então nós conseguiremos barar isso aí e que seja o mínimo danoso possível aí para o setor produtivo essa questão da reforma tributária. Obrigado pela presença, Valdecir. Até uma próxima. Um abraço. E agora vamos atualizar as informações do tempo com a Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa quarta-feira pra gente. Uma quarta-feira ainda de chuva concentrada no extremo sul do Rio Grande do Sul. Uma frente fria se afasta para o oceano, mas uma nova área de baixa pressão vai dar origem a um novo sistema. E por isso, entre essa quarta e quinta-feira, mais chuva forte para a metade sul do Rio Grande do Sul, inclusive com potencial para trovoadas, rajadas de vento e queda de granizo. Enquanto isso, em todo o Brasil Central, a gente continua com um tempo muito seco, e isso agrava a situação das queimadas, principalmente em parte do Pantanal, que já sofre aí um aumento de 180% do número de focos de incêndio em relação ao mesmo período do ano passado. Faixa leste do Nordeste também com chuva, e extremo norte do Brasil. A gente vê que o volume varia de 30 a 70 milímetros nos próximos dias, e a partir do dia 7 de setembro, a gente vai ter a chuva avançando um pouquinho para o sul do Paraná, mas nada que atrapalhe aí os trabalhos de campo deste estado. As primeiras pancadas de chuva em setembro até podem atingir parte do noroeste de Mato Grosso, mas vai ser apenas nos últimos 10 dias deste mês, que acaba de começar, que o volume vai ser mais significativo, com até 50 milímetros, tanto no noroeste de Mato Grosso, quanto em boa parte de Mato Grosso do Sul. A gente vê aqui em algumas cidades, como é o caso de Itapurá, com 50 milímetros, Andradina também. E depois dessa chuva, que a gente vai ter agora provocado por causa dessa frente fria, tem onda de frio. De 9 a 12 graus, podemos ter geada só no extremo sul do Rio Grande do Sul, no dia 7 de setembro, bem restrito ao extremo sul do estado, mas a gente continua um monitoramento, porque essa área de frio ela diminuiu com as últimas atualizações da previsão do tempo. Vai ter outro frio em setembro, será? Os modelos estão mostrando pra gente um outro frio aqui no fim do mês, mas não é frio aí que a gente vai ter
que possa provocar grandes estragos. E mais, quando não é um frio muito com antecedência, é melhor a gente ficar de olho, porque, claro, a previsão também é bem instável, assim como a atmosfera, e pode mudar até o fim desse mês. Até mais, Pablo! Obrigado, Pri. E agora a gente faz um intervalo. Depois vamos conversar sobre uma pesquisa com minerais orgânicos. Sabia que a suplementação com eles aumenta a imunidade dos animais? Ajuda até na formação de um bom colostro na fêmea em lactação. Interessante, né? Até já! Selênio, cobre, zinco, manganês são minerais encontrados facilmente na natureza. E uma pesquisa mostrou que a adição deles na ração animal tem efeitos muito positivos. Ajuda na oxigenação das células, o que retarda o envelhecimento. Aumenta a imunidade. Ajuda até na formação de um bom colostro na fêmea gestante. Vamos ver agora quais os benefícios na reportagem da Júlia Fabbri. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. De acordo com especialistas, os minerais são compostos que desempenham diversas funções no organismo dos suínos e que são encontrados nos alimentos. Mas como estamos falando de vários elementos, a suplementação mineral pode ser uma opção para ajudar a suprir as necessidades nutricionais dos animais. O uso de minerais na forma orgânica permite melhor absorção e, consequentemente, melhor aproveitamento. Macrominerais como o cálcio, o fósforo, o magnésio, o sódio e o potássio e microminerais como ferro, zinco, selênio, cobre, iodo e manganês trazem inúmeros benefícios aos animais. Os minerais têm a função de executar processos bioquímicos corporais como a formação do esqueleto, regulação da coagulação do sangue, estimulação de neurônios e músculos, além de estarem envolvidos na regulação do metabolismo energético. Com o objetivo de melhorar a eficiência na produção, a suplementação mineral com formas orgânicas é uma alternativa rentável para fornecer aos suínos os elementos na forma mais próxima à encontrada na natureza, beneficiando também o meio ambiente. Formas orgânicas encontradas em soluções naturais são mais facilmente absorvidas, garantem um melhor desempenho e qualidade da carcaça e apresentam maior biodisponibilidade dos minerais. Biodisponibilidade é o grau que um nutriente ingerido é absorvido, de modo que possa ser utilizado no metabolismo do animal. Os minerais orgânicos passaram a ser utilizados no Brasil na década de 70 e, por terem absorção de quase 100%, as dietas com suplementação de minerais orgânicos ajudam a atender com eficiência as expectativas de produção. Vamos saber mais sobre esses minerais orgânicos, sobre a pesquisa com eles, com a Sara Antunes, que é médica veterinária. Ela já está aqui conectada com a gente. Sara, bem-vinda ao nosso programa, é a primeira vez, né? E um bom dia para você. Bom dia, Pablo. Obrigada pelo convite. É a primeira vez, sim. Que venha mais vezes. Sara, a gente já viu aí na reportagem os benefícios, né, que se tem com esses minerais aí. Agora conta pra gente, porque eles são encontrados na natureza, em rochas, por exemplo, né? Até o pessoal de casa pode ter ficado em dúvida, mas será que eles estão falando daqueles minérios encontrados na natureza, lá com, às vezes, escavações mesmo, né? São trabalhos bem complicados? Sim, são esses mesmos, né? E aí, como é que se chegou, hein, Sara, nessa junção deles com o agro mesmo, né? E utilizando eles em meio à ração? Bom, Pablo, hoje os minerais são encontrados na natureza de duas formas. A primeira forma é a forma inorgânica, que são esses que tu comentou, que são encontrados em rochas e minérios, e na forma orgânica, que são encontrados em fontes de vegetal. Uhum. Hoje, algumas empresas já de alta tecnologia têm a capacidade de transformar esse mineral inorgânico em orgânico, num processo que a gente chama de quelatação.
E alguns outros minerais, como exemplo o selênio, eles são incorporados à levedura, transformando em selênio levedura. Então, esses minerais orgânicos, eles têm como benefício uma maior estabilidade no trato gastrointestinal do animal, tem uma melhor biodisponibilidade, ou seja, ele vai ser mais absorvido. Com isso, a gente consegue até reduzir a proporção de utilização dele em relação aos inorgânicos. Os minerais orgânicos também têm uma vantagem que eles não reagem com outros componentes da dieta, então eles mantêm a estabilidade dos componentes da dieta. Outro benefício dos minerais orgânicos é a redução na excreção para o meio ambiente. Então, com os minerais inorgânicos, a gente tem esse desafio que nem sempre ele é 100% absorvido. Então, há sim a excreção para o meio ambiente. Hoje não é um problema tão grave na suinicultura brasileira, mas que já é uma restrição muito grande em outros países da Europa, por exemplo. Então, isso é um benefício do mineral orgânico, reduz a excreção para o meio ambiente. E aí, consequentemente, a gente tem uma melhora na eficácia, de um modo geral, e uma resposta muito positiva em termos de produtividade animal. Tá certo. E aí, as nossas indústrias, elas já conseguem trabalhar, você já falou aí, algumas com alta tecnologia, em transformar esse inorgânico em orgânico, né? Já pode-se encontrar ração com esses minerais? Sim. Muitas agroindústrias já utilizam os minerais orgânicos e já conseguem utilizar, inclusive, em substituição total aos inorgânicos. Então, o mineral orgânico hoje já é uma alternativa real à nossa suinocultura, avicultura e toda a produção animal, enfim, uma alternativa como melhora na produção e sendo mais sustentável possível. Tá certo, então. E aí, a gente já vê isso comumente, não? Como é que você acha que isso vai avançar? Já, Paulo. A gente já tem muito estudo há muito tempo com os minerais orgânicos, mas esse avanço vem principalmente nos últimos anos, onde nós conseguimos já ter uma base científica que nos norteia em relação às dosagens. Então, hoje a gente já tem muitos trabalhos, principalmente os trabalhos desenvolvidos na Universidade Federal de Viçosa, que nos dão uma base científica em relação à dosagem. Essas dosagens hoje já estão pré-estabelecidas e a gente tem como fonte as tabelas brasileiras da Universidade de Viçosa, que foram atualizadas em 2017. Então, isso sim, já é uma realidade e que nos traz muito benefício hoje na suinocultura. E são esses que eu citei mesmo, né? Zinco, manganês, selênio. Alguns outros vão se descobrindo cada vez mais funções e até em outros minerais? Sim, nós temos além desses o ferro, o cromo, o cobre, o manganês, o iodo, o selênio. Então, todos eles têm função primordial no organismo e todos eles desempenham um papel importante. Tá certo, então. Muito legal. Obrigado pelas informações. Sempre que tiver novidades aí como essa, venha trazer pra gente. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau. E agora a gente para tudo para ouvir mais um produtor rural que se tornou um verdadeiro empresário ao aderir ao sistema de integração. Porque o Brasil só cresce de granja em granja. Começou não faz muito tempo, foi em 2006. Como a gente trabalha com a viticultura aqui em Pareiras, e nós temos um espaço de terra pequeno, né? Pouca terra, e a intenção nossa era de ficar na agricultura, tipo, no interior, né? O Matheus terminou o 2º grau e então o pai e a parede ajudando, né? Como são só 8 hectares de terra, a gente começou a procurar, a gente foi ver por aí os aviários, a gente gostou do sistema do serviço de criar frango e começou a história dos climatizados. Aqui na região não tinha.
Nós fomos ver até naquela época e gostamos muito do sistema, do climatizado. Então, só tem tendência a aumentar, né? E continuar ficando, melhorando assim, né? A gente está contente de trabalhar na Seara aí. Se vocês querem, vamos continuar na criação. Então, Tem mais uns anos, uns 30 anos tá bom, né? E agora eu quero falar daquela novidade para você. Receita de Família é o novo quadro do nosso programa. Vai ser um espaço para mostrar aquele prato saboroso, muito comum na sua casa, nos aniversários, nos batizados, seja ele muito simples ou muito elaborado. Só tem que ser gostoso. Sei lá, a sua avó aí faz uma cuca bem fofinha, a sua mãe faz uma polenta com carne bem temperada. Manda a receita aqui pra gente. Eu vou pra cozinha junto com o chefe tentar reproduzir e ver se realmente é bom, hein? Envie então a receita pra gente em forma de texto, áudio ou vídeo. Pode ser até foto do caderninho de receita pro nosso WhatsApp, que é o 011 975 713 819. 011 975 713 819. Manda, porque a gente está ansioso aqui para provar essa iguaria aí da cozinha da sua família. E o programa de hoje então fica por aqui, mas a gente se vê, é claro, amanhã aqui no Canal Rural, né? Eu espero por você. Tchau, tchau! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.